Vamos sintonizar por aqui. Trago boas notícias abrindo este episódio. Chega ao fim a retrogradação de Mercúrio e logo mais no dia 12, Vênus também fecha o seu ciclo de retrogradação. É claro que tem esse período pós-retrogradação, onde os reajustes, inclusive a nível energético, são feitos dentro dos assuntos que foram revisados. No caso, Mercúrio trouxe questões sobre mentalidade, comunicação, expressão dentro do cotidiano e dentro do pilar que ele passou aí na sua mandala pessoal. Então, para você entender mais profundamente as suas revisões, é importante observar onde essa energia estava transitando. E quanto mais consciente, mais você integra os assuntos que já estavam vindo para você dentro dessas energias que têm os seus ciclos de retrogradação de tempos em tempos. E hoje também abre-se um ciclo de 13 dias no Tzolk'in. Eu sempre falo aqui para vocês que vivemos ciclos dentro de ciclos e que eles acontecem simultaneamente em muitos níveis, em muitas camadas do ser, né? Então, tudo isso te leva a compreender mais os seus processos. As ferramentas aqui, elas são meio para você entender mais profundamente, porque as ferramentas traduzem o simbólico, que reside aí tanto no inconsciente individual quanto no inconsciente coletivo, a fim de trazer esse desenvolvimento para a consciência, né, para a reconexão com o mais profundo de si, com o seu feminino. Então, este ciclo do Tzolk'in que abre de 13 dias, carrega o arquétipo do mago magnético. É uma frequência que chama para dois pontos importantes de reflexão. Primeiro é a conexão com a presença, com o momento presente, né? E o segundo ponto é a conexão com o seu poder psíquico, que eu quero elucidar aqui dentro da história da Branca de Neve, que eu vou trazer aqui nesse episódio. Então, sobre a presença, quanto mais presença, mais você vive conectada, inclusive, ao seu poder psíquico. O universo aqui, ele te presenteia todos os dias com algo. Mas será que você acessa esses presentes ou está vivendo muito ali, alienada das necessidades mesmo do seu próprio corpo, fora desse estado de transbordamento e conexão com o que você está fazendo no seu presente? A cabeça está ali, sempre oscilando entre coisas que já passaram, entre o futuro, né? E aí passa despercebido dentro dessa correria que é tão endeusada pelas pessoas, né? Não sei se vocês já notaram, eu tô aqui numa correria. E aí, isso significa para muitos, assim como já significou para mim um dia, que eu tô aqui na correria, eu estou aqui sendo produtiva, a minha vida está caminhando, né? Eu tenho essa sensação de quanto mais esforço eu faço, mais energia eu gasto, mais eu fico exausta, mais a minha vida caminha para algum lugar, ou mais rápido eu vou chegar onde eu quero chegar. E isso, né, na verdade, é, te traz para uma desconexão com a realidade. Nem sempre você vai chegar mais rápido onde você quer chegar, porque tudo tem o seu tempo, os seus processos, e nem sempre significa que você está caminhando para algum lugar que te satisfaça realmente, que te satisfaça aí de um lugar interno, né, de alma. Então, aquilo às vezes está demandando o seu tempo, te fazendo inclusive ficar sem tempo para o que é importante de verdade para você, te demandando energia, esforço e não está te trazendo algo de mais profundo no sentido de realização ou de prosperidade, inclusive. Né, e nem vai fazer você chegar mais rápido. Então, quanto mais essa rodinha de ratos funciona da forma que o mundo né, tirando a sua vitalidade, deixando aí você de cabelos em pé, saúde debilitada muitas vezes, sempre te exigindo mais, você sempre cansada, doente, né, longe desse lugar da presença, que é o seu próprio lar, né, que é o seu corpo, ou os seus corpos aí, físico, mental, emocional, espiritual. Então, trazendo para o contexto também da Lua, do dia de hoje, que ainda está em Leão no céu,
você deixa de ser a rainha reinando no seu próprio lar, né? É você, rainha da sua vida, protagonista da sua vida, está sempre correndo, na correria. Isso é um ponto a se refletir. É claro aqui que tudo demanda esforço, né? As causas precisam ser produzidas para as coisas se materializarem, para as coisas acontecerem. Mas é liderar os seus movimentos na sua vida com presença, com a consciência de que essa correria desenfreada te tira do lugar de reinar no seu próprio reino, de entender os seus limites, de entender o que é produtividade para você, né, a qualidade dessa produtividade, não a quantidade, porque não é quanto mais esforço se faz, é quanto mais qualidade você tem naquilo que você está fazendo em presença. Então, essa frase cabe muito dentro dessa alunação de Áries, e dessa lua crescente em Leão, de liderar os seus movimentos, sem ansiedade, mas sem dormir ali no ponto, né? Não é sobre rapidez, fazer mais rápido, imediatismo, enfim, é sobre fazer no seu tempo, né? E também não é sobre né, ali de se iludir ou permanecer ali na paralisia. Então é preciso observar esse lugar sem ansiedade, sem pausa, né, e sem pressa. Não dormir no ponto, não ficar ali também esperando. Então, a presença ensina, inclusive, você a perceber os nós energéticos por trás tanto da rapidez, da aceleração, né, dessa correria exaustiva, quanto da apatia, da divagação, da procrastinação, enfim, do mundo ilusório que não vai haver ali um mínimo esforço e tudo chegará no seu reino. Então, lindeza é se alinhar com um tempo mais fluido, bem aqui agora, para você viver dentro do seu ritmo interno, não nessa de competitividade, rapidez, tudo para ontem, imediatismo, que traz muito essa energia do patriarcado. É bom ressignificar esse espaço. Então, tudo que pode ser feito agora mesmo, né? Porque tem uma linha tênue. Não é esse negócio de é tudo para ontem, né? Mas é tudo para este momento, para o agora, dentro do seu possível, né? Se está alinhado para o seu agora, apenas faça. Coloque aí o seu tijolinho, né? Porque as construções elas não ficam prontas de um dia para o outro. As coisas, para acontecerem, elas precisam de um espaço na sua vida, dentro de um tempo dinâmico, dentro de um tempo confortável, sem pausa, sem pressa, né? O tempo certo, o tempo bem aqui agora, onde você entrega em presença, né? Produz, cria, enfim. E dentro dessa história que eu quero trazer aqui da Branca de Neve, ela elucida bem esse próximo ciclo de 13 dias, esse arquétipo do mago, que traz também a conexão com os poderes psíquicos. Então, a história da Branca de Neve, vocês devem conhecer, mas resumidamente, quando a mãe dela, a rainha, né, morreu e o pai casou-se com outra pessoa, que é a madrasta da Branca de Neve, que frequentemente perguntava ali pro espelho, espelho, espelho meu, aquela famosa frase, alguém mais bela do que eu? E aí o espelho respondia que sim, a Branca de Neve. E aí ela começa a pegar raiva disso, manda matar a Branca de Neve. E aí quando o caçador chega lá na floresta, a Branca de Neve foge, vai viver lá na casa dos 7 anões, e aí depois a rainha descobre, e ela se disfarça de camponesa e vai levar lá a maçã envenenada, né? E aí, bem resumidamente, ela morde a maçã, e só o beijo do príncipe pode fazer com que ela acorde do sono profundo. Então aqui, claro que são muitos elementos psíquicos, mas de encontro com as energias de hoje, no sentido aí dos poderes psíquicos e do protagonismo, né? Tanto a energia do arquétipo do mago, quanto da qualidade arquetípica aqui também de leão. E a história, ela é basicamente a jornada de autoconhecimento,
da Branca de Neve. A busca por si mesma, né, da identidade. A Branca de Neve, ela representa a abordagem psíquica do feminino, justamente na jornada do feminino, né, que há uma iniciação neste lugar de descobrir os seus próprios poderes psíquicos. Então, a madrasta, o espelho, é o poder psíquico da sombra, da dor, da inveja, da competitividade, tirando o lugar de protagonismo, né? Então, enquanto se está preocupada que uma pessoa é melhor que você, ou invejando, né? Você sai do protagonismo e entra na ferida da competição, da inveja, né? E a coroa não está mais na sua cabeça dentro desse contexto do protagonismo. Ao invejar alguém, você colocou a coroa na cabeça dessa pessoa, que é uma sombra sua, uma projeção, né? Então é bem profundo. E aí tem o poder psíquico da floresta. Isso são elementos da nossa própria psique. A floresta é o mergulho no próprio inconsciente, para que essa jornada iniciática do autoconhecimento, de você descobrir os seus próprios poderes psíquicos e se tornar protagonista da sua história, aconteça. Então a floresta é a sua própria psique, o seu próprio inconsciente, onde residem muitos elementos, sombras, dúvidas, medos, né? Então, os 7 anões aí entram na história como elementos da personalidade, né? Que remete ao 7, também é um número bem simbólico, poderoso. Tem aí os 7 chakras, as 7 notas musicais, enfim. Então, dentro dos 7 anões tem os estágios da individuação, né? Esse lugar de você assumir que você é um indivíduo, que você é dona da sua própria história. O Jung traz isso, né, que existem as fases ali de integração dos fragmentos internos para você se conectar com a sua própria identidade. E os anões na história, se a gente observar, eles são mineradores. Então, é esse lugar da lapidação, né, tem a ver com o interno desse feminino. Cada um dos anões tem um nome, né, e um aspecto guardião da psique desse feminino. Então, aí, quando ela come a maçã, daria para falar de cada aspecto desses anões, mas aí é bem profundo, né? Daria um workshop, uma aula, então é bem interessante, inclusive. E aí tem a fase que ela come ali a maçã, que é o despertar dela, né, da ingenuidade, para despertar para o protagonismo ali, da própria história, dos próprios poderes psíquicos e a sabedoria que ela alcançou vivendo na floresta, e se conectando com cada aspecto ali dos anões, que é um aspecto da própria psique. Então, se a gente perceber, ela adormece, né, após comer a maçã e antes do príncipe chegar. E quando ela adormece, é esse processo que ela passa iniciático, esse período de trabalho interior para ela despertar. E quando ela desperta, ela já está transformada. Ela reina, ela está soberana, protagonista na integração da jornada do próprio feminino. E aí ela se casa com um príncipe, que pode ser uma análise aí do aspecto masculino interior, que nós temos as duas energias, né? Essa jornada interna da integração do feminino e do masculino internos. Então, e tudo isso para refletir, né, o quanto o poder psíquico reside quando você decide mergulhar na sua própria inteireza, no seu próprio interior, né, nos seus próprios tesouros e ser o que se é, porque não há nada mais belo do que ser você, primeiramente, dona da sua história, do seu destino, protagonista, né, nas suas escolhas e de viver em presença, escrevendo os seus capítulos, sem pausa, sem pressa, mas fazendo a jornada do seu feminino que desperta você para os seus poderes psíquicos. Por isso que é muito importante esse mergulho no próprio feminino, a reconexão com a sua alma,
Esse lugar da alma é um lugar profundo, intuitivo, criativo, é onde tudo nasce através da criatividade. Tudo no mundo que é colocado e materializado nasce de um lugar, de uma ideia, de uma criação. E esse lugar é o feminino. Esse lugar é fértil, para que depois você execute aí, né, as coisas do lado de fora. Né? Mas o primeiro acesso é o acesso interno. Então, é, isso são chaves poderosas. Quando você desperta para os seus poderes psíquicos, você está acessando poderosas chaves ao longo do seu caminho, porque isso vai vindo conforme você caminha, atinge um certo grau de sabedoria, depois de comer a maçã envenenada, nas situações da vida, você vai despertando para as coisas e vai acessando cada vez mais chaves que te encontram ao longo do caminho, né? É um processo a se fazer, né? Não é um processo que vai se findar em algum momento. É um processo para uma vida, é um processo de autodescoberta, é um processo lindo de fases. Então, e quanto mais você confia na vida em presença, que ela tem tudo e te disponibiliza esses presentes diariamente, mais você descobre, né, a profundidade de querer viver e descobrir, né, a cada dia que passa mais e transbordar mais de si. Então, não há mais belo do que ser você, né? O mundo se torna mais belo quando você se torna você. Né? Então, tenham uma ótima semana. Espero que essa mensagem te encontre por aí e se pergunte, né? Pergunte ao seu espelho, espelho, espelho meu, como eu posso ainda mais ser eu, né? Esse é o grande segredo. Arro? Então, voltamos por aqui. Um beijo. Namastê.